Aleluias. Salve, amada igreja, com a paz e a graça do nosso Deus também. Permitindo nessa alegria, no domingo, a preguiça, nosso dia aqui, para nós estar aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E Jesus é bom e ele é maravilhoso o tempo todo. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis, aleluias. 2 Reis 6, 14 em diante. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus amado, Pai querido, nesse momento eu peço licença, Pai, mais uma vez, para entrar na Tua rica e santa presença, Pai. Perdoa-me eu, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, Pai. Perdoa aquilo que eu falei, aquilo que eu pensei que não foi do Teu agrado, meu Pai. Mas graças te damos, te adoramos, te glorificamos, Pai. Que nós temos uma certeza, Pai, que o Senhor guarda, cuida de cada um de nós, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, dia que amanheceu, Pai. Obrigado por cada um que se encontra aqui, Pai. E aqueles que não podem vir nessa manhã. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Que aqui o 14 é que ele diz: então enviei para lá para lá cavalo e carro e um grande exército, ao que vinha de noite a cercar a cidade. Você vê aqui que eles ali enviaram muitos cavalos, muitos carros, mas você vê que ele nunca veio de dia, ele veio de noite para cercar a cidade. Porque à noite, a calada da noite, muitas pessoas se encontram dormindo e não vê o que se passa à madrugada. Então eles vêm cercar a madrugada. Mas Deus, ele está vendo tudo que a pessoa se faz de bom, se faz de ruim na face da terra. E aqui ele diz aqui que o moço de Eliseu aqui, aleluias, aqui ele diz no 15, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, aleluia, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalo e carro. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Então ali ele se despertou daquele sono, ele viu um grande barulho à madrugada, porque quando você está ali dormindo, ligado com Deus, Deus ele desperta e você começa ali a levantar e ver o grande barulho, e aí você desce o joelho e começa a orar. E aquele homem de Deus não foi diferente com esse homem de Deus aqui, o servo do homem de Deus. Ele levantou cedo. Aliás, eu digo ali para dizer que ele não tinha costume de levantar a madrugada. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Tem muita gente que não tem costume de levantar a madrugada para orar, para buscar a presença do Senhor, para buscar a face do nosso Deus. E quando ele levantou aquela madrugada, ele temeu, porque ele viu um grande barulho na madrugada. Mas ali, pela fé do homem de Deus que estava ali, com ele naquela casa, naquele canto, Deus já tinha despertado ao homem de Deus, Eliseu. Mas ali, para aumentar a fé daquele homem, Eliseu ali mandou o capítulo 16 e disse, aleluia, e ele disse-lhe: não tema, porque maior o que está conosco do que com ele. Então Eliseu falou: você está com fome de Deus, você está com a palavra de Deus, você está com o céu de Deus, para que você está temendo? Porque o medo vem sobre você. Por que você deixa o medo entrar no teu coração? O que é que Deus vai dizer nessa manhã para mim e para você? Medite na minha palavra, medite em mim, medite comigo, porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, o nosso espírito vive fortalecido. E quando nós não meditamos na palavra do Senhor, nosso espírito se torna fraco, porque nós não estamos meditando na palavra do Senhor. Porque quando nós vamos buscando um conhecimento do nosso Deus, Deus ele vai dando crescimento a mim, crescimento a você, crescimento à igreja e coragem e força para nós caminhar. Porque se o Senhor não der coragem e força, nós temos o quê? Medo para lutar contra os nossos adversários, contra os nossos inimigos. Mas o Senhor diz
Então ali você vê, pode se levantar mais de 10.000 pessoas contra você. Nós temos uma certeza que nós temos Deus, o general de guerra, que em um sopro Deus ele pode destruir toda a nação da face da terra. Verdade, meu Deus. Então é isso que o Senhor está dizendo para nós se encorajar. Se encorajar numa palavra do Senhor, ter força de vontade, crescer na palavra do Senhor. E aqui no 17 é que ele diz: e orou Eliseu, e disse-lhe: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalo e carro, e de fogo, em redor de Eliseu. Então ali você vê, o Senhor pediu ali, meu Senhor, o meu servo, esse homem, se encontra com os olhos carnais, os olhos da carne. Eu peço que você abra os olhos dele e o entendimento dele ver a maravilha que eu estou vendo que o Senhor está me mostrando. E Eliseu ele pediu que precisasse abrir o olho daquele homem. Que é como fala o Senhor Jesus Cristo, nem todos que estão na congregação, nem todos que estão na palavra do Senhor contigo, não estão na mesma comunhão. Foi isso que Eliseu mostrou ao nosso Deus, mostrou ao servo dele. E aí Eliseu começou a falar ao nosso Jesus Cristo. E ele pediu: Senhor, eu preciso que você abra os olhos do meu servo, para ele ver a maravilha que está acontecendo ao meu redor. Porque eu estou em espírito e ele se encontra na carne. Ele tem que voltar ao Espírito Santo. E aí o Senhor diz a palavra do Senhor que abriu os olhos daquele moço. E aqui no 18 ele diz: aleluia, glória a Deus. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse-lhe: fere. Portanto, esta gente, que ele pediu, que era muita gente, de cegueira, e feriu, e cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então você vê que a palavra de Eliseu, ela tinha poder e tem poder. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Se nós pedirmos em sinceridade nosso Jesus Cristo, através da nossa palavra, há poder. Mas para isso você tem que pedir com convicção ao nosso Jesus para acontecer. E Eliseu pediu: Senhor, peço que você, o Senhor, manda cegueira sobre os olhos dessas pessoas. E assim foi conforme a palavra de Eliseu. Aqui diz a palavra do Senhor, conforme a palavra de Eliseu. Porque Eliseu, ele tinha um grande crédito no nosso Jesus Cristo. Hoje muitos pastores, muita liderança, muitos servos da casa de Deus não tem mais esse crédito de buscar a face do nosso Jesus Cristo. Deus ainda faz milagre, Deus faz algo acontecer até o dia de hoje. Mas será que nós estamos preparados para conversar com o Senhor Jesus Cristo face a face? Será que nós estamos aptos para anunciar a face do nosso Jesus, como Ele manda, como Ele quer? Porque o Senhor está ao nosso lado. Ele disse: se tudo que você pedir ao meu Pai, crendo e confiando com a certeza, tudo que você pedir no teu coração será estabelecido. Mas para isso você tem que ter força, ter certeza e confiança. Às vezes você pede: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. O Senhor disse: foque só em uma coisa. Você quer ver o objetivo da bênção acontecer na sua vida? Aquela mulher, ela vivia
Jesus está falando para mim e para você: foque só em um objetivo, para as outras coisas virem acrescentar na minha e na sua vida. Verdade, Deus. E ali aquela mulher, quando ela alcançou a misericórdia do nosso Jesus Cristo, você vê que quando nós estamos perto para receber algo do Senhor Jesus Cristo, a multidão se levanta contra mim, se levanta contra ti. Porque Satanás, ele sabe que nós estamos perto para receber o galardão do nosso Jesus Cristo. Então ele envia muitos anjos malignos para tentar impedir a minha e a tua obra. Mas aquela mulher não olhou a dificuldade, ela não olhou a multidão. Se a multidão ela me oprime, o Senhor ele vai me dar um escape para me chegar até ele. E você vê que ela não foi de pé, ela foi se arrastando no meio da multidão e chegou até o mestre. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Se a multidão te oprime, não dá para você passar por em pé, vá por debaixo das pernas que você vai chegar até o Senhor Jesus Cristo. E ali aquela mulher recebeu a bênção dela, recebeu o galardão. E aqui no 19 ele diz, aleluias: então Eliseu lhe disse-lhe: não é este o caminho, nem esta a cidade? Segue-me. Seguai-vos ao homem, cegai-vos ao homens que busca o que guiou a Samaria. Então você vê que Eliseu pediu para o quê? Aquela multidão ser ali ferida de cegueira. Mas ali ele perdeu a visão, ele não sabia o caminho, mas o Senhor falou: eu vou guiar a esse povo para ele saber que eu sou Deus. Eu sou Deus na vida de Eliseu. Eu vou mostrar o caminho até a Samaria, da onde eles vinham, para onde ele vai. Porque você vendo com seus olhos carnal, olhando com os olhos abertos, você é Deus dessa visão, nós vamos para tudo que é lugar. Mas quando nós tiramos a visão, nós não sabemos o caminho onde nós vamos andar. Porque se nós tiramos, porque quando está com a luz, você enxerga tudo. Mas quando falta a luz dentro de casa, você não enxerga nem um palmo na sua frente. Então foi isso que o Senhor ele falou: eu vou dar cegueira sobre ele, mas mesmo assim eu vou mostrar onde está o caminho para eles ir, para eles não se perderem. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Muita gente na casa do nosso Jesus Cristo está perdendo o caminho da presença do Senhor. Mundo se encontra perdendo a essência do nosso Senhor Jesus Cristo que Ele deu na minha vida e na sua vida. E mesmo assim o Senhor diz: o caminho é por aqui. Não se desviem para a direita e não se desviem para a esquerda. O caminho é reto e agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aqui no 20 ele diz: e sucedeu que, chegando ele a Samaria, disse a Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que veja. O Senhor lhe abriu os olhos para que visse, e eis que estava no meio de Samaria. E aí você vê que Eliseu falou: Senhor, eu te pedi para mandar a cegueira sobre ele, e agora eu te peço que o Senhor possa abrir os olhos dele, para ele ver onde ele se encontra agora. Ele achava que estava no mesmo lugar, mas ele se encontrava no meio de Samaria. Então ali que ele está mostrando, o Senhor está falando para mim e para você: não tema, não tenha medo, deixa quem quiser se levantar contra a minha vida e contra a tua vida, que nós temos um Deus Todo-Poderoso sobre mim e sobre você. Porque nós somos carne, a ver o levante, nós, Senhor, por que está acontecendo isso? É Deus te provando, é Deus cuidando de você. E aí nós temos que saber o que o Senhor quer comigo, quer saber contigo. Nós não é para reclamar, não é para nós obedecer o que o Senhor quer comigo e contigo. E aquele dia no 21, aleluias. E quando o rei de Israel ouviu e disse-lhe a Eliseu: fere-os em meu pai? Aí ele falou: feriu meu pai também. Até o filho do rei falou: você feriu meu pai de cegueira? Porque ele sabia, porque quem se levanta contra a igreja está se levantando
dizendo para mim e para você. E aqui no 22, aqui ele diz, aleluia, mas ele disse-lhe, não os feriram-os tu, que tomasse-lhe prisioneiros com a tua espada e com o teu aço, aleluia, arco, porém, diante do pão e a águas, para que coma e beba, e se vão para seu Senhor. Então ali você vê que mesmo assim ele estava prisioneiro, não faltou o que? Pão, não faltou água, porque eles poderiam morrer de fome, morrer de sede. Ele falou, você vai comer pão, vai beber água, e vocês todos vão voltar para o seu Senhor. Porque Jesus, ele é o pão da água viva. Jesus, ele é o pão e ele é a água. Então para isso nós temos que comer o pão. O que é o pão? É a palavra do Senhor Jesus Cristo. É o próprio corpo do nosso Jesus Cristo. A água é o próprio Jesus Cristo. É a água viva. Mostrando. E ali está dizendo aqui para mim e para você. É para você voltar para comer o pão e beber a água de Cristo. Para você se fortalecer e encontrar o seu Senhor enquanto há tempo. E aí nós voltamos também aí sobre a vida de Bartimeu. Bartimeu naquele momento ele vivia o quê? No deserto. Vivia agora como mendigo. Bartimeu ele tinha casa. Bartimeu ele tinha família. Mas através do trabalho ele virou o quê? Escravo do próprio trabalho. E Eliseu não. Bartimeu naquele momento, quando ele ficou cego, ele perdeu tudo, a dignidade de viver sobre a sociedade. E Bartimeu foi porque para um caminho, pediu que esmola que ele passava. Mas ele viu falar que Jesus ia passar pelaquela cidade. Ele viu falar que Jesus ia passar pelaquela rua. E Bartimeu se preparou e ficou naquele caminho esperando. Bartimeu não voltou atrás. Bartimeu não sabia nem o dia nem a hora que Jesus ia passar pelaquele caminho. Mas ele se preparou e se assentou naquele caminho. E todos que passaram, ele pediam esmola. Mas teve um momento que ele viu um barulho, algo diferente. E ali o ouvido dele começou ali a ouvir algo. E o coração dele começou a palpitar. Ele viu a diferença. Ele olha para Jesus, está vindo. Porque eu estou sentindo algo diferente sobre essa rua. Eu nunca vi um barulho tão grande que passava sobre essa rua. Estou aqui há tanto tempo. Eu nunca vi esse barulho. E ali Jesus, em pela misericórdia, ele chegou até a Bartimeu e mandou chamar a Bartimeu. Porque ele já tinha visto o coração de Bartimeu, a sinceridade. Mas Bartimeu naquele momento ele precisava também de um objetivo. Aquela mulher precisava ser curada do fluxo de sangue. E Bartimeu nesse momento ele precisava abrir os olhos, que ele se encontrava ali sem a visão dele. E Bartimeu ele enxergava, mas perdeu a visão. E os mestres mandou chamar a Bartimeu. E ali o povo ali começou a murmurar. E Bartimeu clamou bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia e compaixão de mim. E ali Jesus, observando aquela fé, a multidão tentou oprimir a Bartimeu, mas Bartimeu não calou, Bartimeu não tampou a sua boca, Bartimeu gritou mais alto. E Jesus viu a fé sobre Bartimeu. E Jesus mandou Bartimeu vir até ele foi até Jesus. E Jesus sabia o que Bartimeu necessitava. E Jesus falou: Bartimeu, o que é que você necessita? O que você precisa? E disse: mestre, eu preciso tornar a ver. Eu preciso que a minha visão se abra mais uma vez. E através desse grande gesto de Bartimeu, os olhos dele se abriu. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Peça ao Senhor para abrir os teus olhos nessa manhã. Peça ao Senhor para blindar os teus olhos, para você não tirar a visão do nosso Jesus Cristo. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Não perca o foco do nosso Jesus Cristo jamais.
nessa manhã para mim e para você focar o foco num objetivo. Como Pedro ali, Jesus chamou Pedro e falou: Pedro, eu estou te chamando, mas foque naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. Quando Pedro tirou o foco de Jesus, ele fez o que? Ele se afundou. É como muita gente está assim, tirando o foco do nosso Deus e se afundando e indo para o mundo. E caindo nas drogas, na prostituição, na mentira. E achando que ali está tudo bom para ele, está tudo bom para ela. Se com Jesus está tão difícil, imagina com Jesus como é que está a vida dessas pessoas. Verdade, meu Senhor. Porque Jesus ele falou que naquele grande dia o povo dele ia ser perseguido. Mas ele disse: não perca a fé. Jamais percará a tua fé. Jamais abandone a minha palavra. Permaneça. Mesmo ele perseguindo, permaneça com sua cabeça erguida. Porque a minha resposta, a minha palavra eu entregarei nas tuas mãos. Então é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã. É para nós confiar cada dia mais no nosso Jesus Cristo. Porque tem um momento que o próprio Deus ele leva nós no deserto. É para nós se fortalecer cada vez mais. O deserto não é para nos matar, o deserto é para nos fortalecer. Verdade, meu Senhor. O deserto ali é uma escola para nós saber quem é que está conosco e quem não está conosco. E às vezes nós estamos rodeados de tantas pessoas, às vezes nem todos estão na mesma comunhão. E o Senhor te coloca no deserto para ver quem está dando a mão a você, para saber se está firme com você. Mas ali Jesus ele sabe. Mesmo no deserto, jamais ele abandonará você. Às vezes você pode abandonar o seu Jesus Cristo. E você pode ficar no deserto para sempre. Mas se você dizer: Senhor, mesmo no deserto eu estarei contigo. E o Senhor estará comigo. O Senhor disse: jamais me abandonará. E jamais eu também vou abandonar o Senhor. Mesmo se está doendo, eu vou glorificar o nome do Senhor. Amém? E até aqui o Senhor falou dessa manhã através dessa palavra, né? 2 Reis 6, 14 em diante. E eu agradeço a cada um que se encontra aqui nessa manhã, né? E agradecer o nosso pastor Ribeiro, né? A nossa pastora Glória, o nosso pastor Cício, né? Também o nosso pastor Hilário, né? A equipe que estava aqui. Né? E hoje nessa manhã nós se encontramos aqui, né, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos, né, que vão ouvir essa palavra mais tarde ou amanhã, né, que Deus venha tocar no coração e correr aos pés do Senhor enquanto há tempo. E o Senhor está voltando a cada dia, a cada momento. Os sinais estás aí mostrando a cada dia. Amém? E agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.